E aí, meu povo lindo, meus guerreiros e minhas guerreiras, mais uma live aí para contribuir com vocês. Gratidão por mais um dia, gratidão por mais uma sexta-feira. Para quem ainda não me conhece, sou Karen Ferri, eu sou profissional de educação física, sou empresária do Grupo Amway também e estou fazendo um projeto relacionado às questões da fibromialgia. Você tem ou conhece alguém que tem fibromialgia? Já ouviu falar nessa síndrome super ultra mega dolorosa? Vem comigo, vamos que vamos. Chama os seus amigos aí, vamos que vamos. Bora lá! Como é que tá o tempo aí na sua cidade? Eu sou daqui de Guarulhos, São Paulo. Aqui está uma chuva tremenda. Mas é chuva de bênção, porque tudo que vem de bênçãos que vem do céu, tudo que vem do céu, natural, é uma bênção, né? A natureza é linda. Vamos que vamos. Hoje estou de rosa, para fechar aí o outubro rosa. Você, mulher, se toque. Você, mulher, se cuide. E você, homem, cuide da sua mulher, da sua mãe, da sua filha, da sua esposa. Cuide dessa pessoa que é importante para você. Vamos que vamos? Bora lá? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre suplementação e alimentação, mas focado principalmente nos alimentos que são uma bomba para todo mundo e principalmente para quem tem fibromialgia. Vamos que vamos. Bora lá então, meu povo lindo. Pessoal, ontem eu estava participando de uma live aula. Eu falo uma live aula porque foi uma aula fantástica com um doutor lá do grupo que eu participo dos treinamentos da Amway, né? E o doutor estava falando sobre alguns tipos de alimentos que são prejudiciais para a saúde, que auxiliam aí as células cancerígenas a se desenvolver mais. E é bem complexo o assunto, mais do que a gente imagina. Olá, seja bem-vinda. Vamos que vamos. Então eu vou falar um pouquinho para vocês sobre alimentação e fibromialgia. Como sabemos, hoje a gente tem muita informação sobre muitos alimentos que são altamente inflamatórios e altamente prejudicial para a nossa saúde. Isso a nível geral, a nível mundial, tá? Um dos alimentos piores que existe para a saúde é o açúcar refinado, o açúcar branco. O açúcar branco é maléfico para a saúde, causa tantos problemas. Primeiramente, o açúcar refinado, ele é altamente viciante. Quem é viciado em açúcar branco, é bem complicado você conseguir tirar totalmente da sua alimentação. Por quê? A gente já começa a ser viciado no ventre da nossa mãe. Muitas vezes, por costume, por ser um açúcar mais em conta, mais barato, que vem geralmente na cesta básica, que tem mais fácil acesso, que é mais conhecido, a gente acaba sendo meio que refém do açúcar branco, do açúcar refinado. O açúcar refinado, que é o açúcar branco, ele vem da cana-de-açúcar, só que ele passa por vários processos químicos até virar o açúcar que a gente conhece, aquele pozinho branco que a gente coloca lá nos alimentos para adoçar, para a gente se sentir saciado com aquele prazer momentâneo do açúcar. Infelizmente, tem muitos estudos que comprovam aí que ele é tão viciante quanto a cocaína. Por quê? Ele atua no sistema nervoso central como uma forma de euforia,
uma sensação de bem-estar, várias reações químicas que tem nas substâncias químicas também que é encontrada no açúcar, para que a gente fique refém dele, para que a gente fique viciado nele. Infelizmente, eu acredito que teria que ter políticas bem fortes aí para falar um pouco mais sobre isso, para tentar diminuir aí, a nível de questões mundiais, o consumo excessivo de açúcar. Ah, mas o açúcar é totalmente prejudicial, eu nunca posso comer. Não, não é que nunca pode comer. O problema é que sai do controle. E você não precisa do açúcar branco, do açúcar refinado. Você pode encontrar o sabor doce em outros açúcares. Você pode usar o açúcar demerara, você pode usar a própria cana-de-açúcar em alguns casos, você pode usar o melado de açúcar, você pode usar o açúcar de coco, você pode usar um adoçante de preferência natural, xilitol, por exemplo. Você pode usar vários tipos de sabores doces, a sucralose. Você pode usar a frutose, que é o açúcar da fruta, para ajudar você a consumir o doce de uma forma um pouco mais saudável. Por quê? Infelizmente, o açúcar refinado, ele passa por muitos... a gente vicia tanto, passa por muito tempo consumindo aquele açúcar e começa a se auto-envenenar. E, infelizmente, a gente começa a desenvolver algumas patologias que não são nossas. Por que eu estou falando isso? Porque pessoas que têm fibromialgia já têm alguns problemas metabólicos. E o açúcar, ele atua para potencializar isso aí. A pessoa que consome muito açúcar, que tem a fibromialgia, além dela poder desenvolver várias outras doenças, como diabetes, por exemplo, ela fica com muito mais dores. Quem consegue diminuir o consumo, principalmente do açúcar refinado, consegue auxiliar o próprio corpo nas defesas contra a dor da fibromialgia. Então é uma coisa assim bem complexa, tá? Bom, o açúcar, como a gente sabe, já é um vilão absurdo. Seja bem-vindo aí, Flávio. Outro alimento que é muito complicado, principalmente para quem tem fibromialgia, por ser um alimento altamente inflamatório também, é o glúten. Ah, mas o glúten tá na moda, o glúten é modinha. Tirar glúten da alimentação é moda. Na verdade, deveria ser mesmo uma moda que não sai dela, né? Não sai de moda. Porque o glúten, o que é o glúten? O glúten é uma substância que você desenvolve de trabalhar o trigo, amido, o milho, enfim, a cevada. Conforme você vai processando, um exemplo, você vai fazer um pão. Você coloca lá farinha de trigo, que já tem glúten, porque a farinha de trigo já foi passada por vários processos químicos, e isso daí já vem rico em glúten. E aí, o que você tem que fazer? Misturar lá os ingredientes e amassar. Conforme você vai amassando isso daí, esse pão, você vai quebrando mais ainda o trigo que tem lá dentro da farinha, junto com as substâncias químicas de outras coisas que você colocou. Muitas vezes o glúten vem junto com o açúcar, que eu já falei anteriormente. Então é duplamente inflamatório aí. Inflama pelo açúcar que geralmente contém ali, porque a maioria dos pães vai em uma pitadinha que for de açúcar, até o pão francês, que muita gente consome. Assim, é muito absurdo, mas pelo que eu andei pesquisando, quase 99% dos pães contém uma pitadinha de açúcar no seu preparo. E aí você já tem o açúcar, você já tem o glúten, que é aquela gosminha. Vamos pensar mais ou menos assim. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de fazer cola de farinha de trigo, que vocês vão mexendo com água, até ele formar uma substância grudenta, que parece uma borracha. Aquilo ali é o glúten. E aquilo ali é que dá liga, digamos assim, nas massas. Aquela liga que puxa na massa, quando você aperta a massa que ela fica puxa, bem desenvolvido. Só que o glúten, ele é uma substância tão complicada
que ele consegue ficar no ambiente externo até 24 horas. Por exemplo, a sua mãe fez um pão lá, mexeu com farinha, ou fez um bolo, ou simplesmente tirou do saco e colocou numa vasilha. Aquela substância do glúten fica ali naquele ambiente por até 24 horas. E tudo que entrou em contato com aquilo ali está contaminado de glúten. A vasilha, a mão da mãe, se ela usou uma colher, se ela usou a mesa, tudo aquilo ali contém glúten e fica ali no ar. E isso daí, olá, seja bem-vindos, hello. E isso daí, para quem tem uma certa intolerância, pela pele, pela boca, pelo nariz, e a pessoa meio que se autocontamina com o glúten. Eu comecei a ter um pouco mais de cuidado com o glúten, com essa visão do glúten, quando eu comecei a dar aula para uma personal que ela é celíaca. É uma doença autoimune que ela é totalmente intolerante a glúten. Então, quando ela está num ambiente que foi muito movimentado com glúten, ela sente até meio que mal, porque ela sabe que daqui a pouco ela vai começar a ter alguns distúrbios, principalmente diarreia. Então, é bem complicado o negócio do glúten. E aonde que a gente encontra muito glúten? Principalmente em massas, pão, bolo, biscoito, bolacha, tudo isso daí tem glúten. Tudo que vem de derivado de trigo, farinha de trigo, derivados de milho, de cevada, até aquela cervejinha de final de semana. Porque, infelizmente, a nossa soja, a nossa cevada, o nosso trigo, muitas vezes são plantados juntos, são armazenados juntos, são processados. E conforme os processos químicos ali que eu já falei do trigo é processado, ele começa a desenvolver o glúten e contamina toda a região. Então é bem complexo aí. Vamos lá. Alimento número 3, que também é bem complicado para quem tem fibromialgia, por também ser altamente inflamatório. A lactose, o açúcar do leite. Por que muita gente tem intolerância à lactose? Porque a lactose, ela é um açúcar que ela é processado lá também no intestino, assim como o glúten, outras substâncias, né? E muitas vezes, acho que eu posso até dizer que vem junto no leite a lactose, que é o açúcar, e a caseína, que é a proteína do leite. E muitas pessoas que são intolerantes, elas não processam, elas não conseguem quebrar esse açúcar do leite, essa caseína, que é essa proteína, e começa a dar alguns distúrbios no intestino. Então, é comum o intolerante à lactose consumir algum alimento com lactose e ter diarreia, porque o corpo lá, o intestino, não consegue processar nem a lactose nem a caseína. Então, é um assunto também bem complexo. Por que esses 3 alimentos, o açúcar refinado, o glúten e a lactose, juntamente com a caseína, são tão prejudiciais para quem tem fibromialgia? Primeiramente, porque são altamente inflamatórios, como eu falei anteriormente. São alimentos que são processados, né? Que passam lá por um processo fisiológico lá no intestino. E mais ou menos 90% das pessoas que têm fibromialgia têm problemas de intestino. Não processam os alimentos como deveriam lá no intestino. E isso daí, olá, seja bem-vindo. É complicado para quem tem fibromialgia. Porque não consegue ir para o banheiro como deveria, sente excesso de gases, fica totalmente irritado. E isso daí são típicos da síndrome do intestino irritável, de alguns processos irritáveis do intestino. Às vezes não é nem a síndrome do intestino irritável, porém é o intestino que não está funcionando como deveria ali. E a pessoa fica irritada porque ela fica enfesada. A pessoa fica com um excesso de fezes no intestino
que ela não consegue eliminar todas as substâncias que ela não precisa, ela não consegue descartar nas fezes, e aí fica ali processando, o intestino vai sugando a água para tentar eliminar essas fezes e não consegue. Ou então tem diarreias constantes, porque tá tão machucado, tão prejudicado ali o intestino, que o intestino já manda embora direto. Então tem dois polos, pode ter ressecamento de fezes, excesso de gases, e pode ter diarreias também. Para quem tem fibromialgia, já é complicado porque a pessoa acorda com dor, acorda cansada, acorda com fadiga muscular, tudo isso é típico da fibromialgia. A pessoa já está irritada porque a pessoa não consegue ter uma vida social 100%, a pessoa não aguenta mais sentir dor, a pessoa já está terrivelmente triste porque pensa, nossa, eu vou sentir dor pro resto da minha vida, eu vou sentir dor o tempo todo, não tem cura que eu faço. Então assim, a pessoa começa a ficar depressiva e a pessoa começa a se alimentar de forma errada, talvez por falta de conhecimento, ou talvez por ser o que ela tem ali para fazer, porque ela não tem como ficar, digamos, dispondo de muito tempo em pé para preparar um alimento, por exemplo. Não tem coragem, não tem motivação por causa da patologia, porque a pessoa fica desanimada, porque a pessoa está sempre cansada, a pessoa não dorme direito, não tem aquele sono reconfortante e regenerador que a gente precisa. Todo ser humano precisa de um sono de 6 a 8 horas para o corpo se regenerar, de preferência 8 horas para ter o metabolismo completo. O ideal é que a gente durma antes da meia-noite, porque algumas reações químicas do corpo, isso é nato da gente, a gente já trabalha melhor, a gente processa melhor muitas substâncias regenerativas, muitas substâncias que vai regenerar músculo, osso, vai trabalhar hormônios. Nesse período entre 10 horas da noite, entre 22 horas e 0 horas, que é a meia-noite, ontem até o doutor citou na live que eu vi, que uma hora de sono antes da meia-noite equivale a 2 horas de sono após meia-noite. Então, assim, por que o meia-noite? O nosso metabolismo, ele ainda trabalha lá na idade da pedra, digamos assim, lá na fase que a gente não tinha celular, que a gente não tinha televisão, que a gente não tinha luz elétrica, que a gente ia dormir conforme a escuridão, conforme o sol se punha, a gente já se preparava para ir dormir, para ir descansar e para fazer as funções fisiológicas que teria que ser feito até hoje. E acordar conforme o sol está levantando. Então, a gente teria que levantar mais cedo, conforme a claridade do sol, a claridade do dia, para a gente ter mais absorção aí de vitaminas, principalmente da vitamina D, que é a vitamina que a gente absorve lá do sol. Então, assim, a nossa vida já está bem complicada. A gente já faz uma série de fatores errados. A gente dorme mais tarde, a gente acorda mais tarde, a gente come errado, a gente dorme errado, a gente não desliga, muitas vezes leva o celular pra cama pra ficar ali, às vezes tendo uma horinha de lazer, às vezes ficar fuçando rede social. Isso daí são os avanços tecnológicos que prejudicam os nossos valores, as nossas reações fisiológicas. E a gente começa a entrar em síndromes metabólicas, a gente começa a modificar os DNAs das nossas células e começa a surgir doenças, a gente começa a adoecer tendo vários tipos de doença autoimune, vários tipos de patologias, igual reumatismo, osteoporose, diabetes, síndromes de pânico, irritabilidade, até mesmo câncer, diabetes, por falta de equilíbrio na nossa vida, na nossa rotina. Isso é bem prejudicial. Por quê? Hoje tem estudos que comprovam que 70% da população está acima do peso ou obeso. A obesidade já é um indício muito ruim de que as coisas não estão funcionando como deveria. Por quê? A obesidade basicamente o corpo não entende que ele precisa consumir uma certa quantidade de calorias para ele se manter ativo, para ele se manter nutrido,
para ele se manter estável e para ele se manter imunizado. E ele começa a somar calorias, porque a pessoa muitas vezes faz refeições fora de horário, consome excesso de açúcar, de glúten, de lactose, consome muito alimento processado, ricos em sódio, também ricos em sal. E aí o corpo começa a falar, a não entender o que está acontecendo. Se geralmente uma pessoa se mantém nutrido e ativo com uma dieta basicamente de 1.200 calorias, mas é 1.200 calorias equilibradas ali. Tem que ter bastante folha, bastante legumes, tem que ter uma proteína de boa qualidade, tem que ter também um carboidrato, de preferência de baixo índice glicêmico, porque o nosso cérebro ele trabalha com açúcar. Então ele precisa de algum tipo de carboidrato, algum tipo de açúcar para funcionar bem. E isso daí é bem complexo, porque a gente precisa de energia, mas de uma energia equilibrada. E por que a gente começa a se entupir de tranqueira, a comer mais do que a gente precisa, só pra gente se sentir bem, pra gente se sentir feliz? Então, assim, muitas vezes a gente acaba nem percebendo que a gente tá tão no piloto automático, a gente vai lá e come, a gente passa ali na esquina, tem aquela hamburgueria que a gente sente aquele cheiro de hambúrguer, de batata frita, e eu quero comer, e é uma coisa louca. Calma, gente, não é assim não. Vamos devagar aí com a dor. Vamos tirar um pouquinho o pé do freio e pensar um pouquinho. Quanto mais alimentos que a gente abre pacotinho, abre caixinha, coloca lá no micro-ondas, ou então vai ali no fast food e já compra pronto e já consome, menos saudável você está se tornando. Pare de desembalar menos e comece a cortar mais, a colher mais. Folhas, frutas, legumes. A nossa natureza já é tão abundante, já fornece tantos nutrientes pra gente. Por que a gente tem que comer uma maçã processada, desidratada, porque é um pacotinho, porque é um chips de maçã? Por que não comer maçã? Então, assim, são trocas que a gente vem fazendo que acaba prejudicando a gente, a nossa saúde, e aí acaba que vem uma pandemia e um vírus louco que entra pelo nariz, pela boca, pelos olhos, que a gente nem consegue saber onde que tá, e esse bendito vírus aí se propaga de um jeito que acaba com um monte de gente morrendo. O mundo todo tem que ficar parado por causa de coisas que a gente poderia ter, sim, tido um pouquinho mais de consciência e cuidado um pouquinho dessa máquina que o Papai do Céu deu pra gente, que é o nosso corpo. Hoje, os estudos relacionados ao Covid-19 já mostram que a carência de vitamina D, principalmente, teve algumas pessoas que contraiu o vírus, o Covid. Não só isso, mas outras carências de vitamina. A carência da vitamina C também, que é uma vitamina muito importante para o trabalho do sistema imunológico. Muita gente não consome mais laranja, limão, sucos. Até os sucos muita gente não consome mais. A fruta é melhor do que o suco, porque ela tem mais propriedades do que o suco. Mas o suco já ajuda, né? E muita gente não usa refrigerante. É só coisas processadas, sucos de caixinha, ricos em açúcar, ricos em sal, ricos em conservantes, ricos em corantes. E aí? E as vitaminas? Então, o que eu, como profissional de educação física, falo para as pessoas que conversam comigo? Primeiramente, tentar se manter ativo, uma atividade físico constante para todo mundo. Desde o bebezinho, que o bebê é uma pessoa saudávelzinha, geralmente ele já começa, já quer ali, ó, pelo seu metabolismo já se mexer, daqui a pouco começa a virar, engatinhar, descobrir o mundo. Aí quando ele vai chegando ali, tipo, já comecei a falar, já comecei a comer, a mãe, o pai, por falta de tempo, por falta de sei lá, de coragem muitas vezes, ou por preguiça, ou sei lá, por vários motivos,
Compra aquelas papinhas prontas e enfia na criança. Já começa ali viciando a criança no refrigerante, nos lanchinhos da vida, nas papinhas processadas da vida. O que é aquela papinha que vem processada? É mais ou menos um macarrão instantâneo que você está dando para o seu filho ou para sua filha. Porque olha os níveis de conservantes, eles colocam lá, porque a Anvisa fica bem rígida nesse sentido de colocar lá o que tem naquele alimento, só que para que aquele alimento? Por exemplo, uma papinha de batata, cenoura e arroz, um exemplo. Eles não vão simplesmente cozinhar esses legumes, processar e colocar lá dentro do potinho, bater lá e colocar no potinho, não. Até porque se eles fizessem isso, a durabilidade disso era muito pequena. No máximo uma semana já teria que descartar, porque o processo de contato com o ambiente vai ali acabando com o alimento. Isso é natural. Então eles têm que colocar conservantes, têm que colocar geralmente sal, açúcar, às vezes até um corante, porque fica meio pálidozinho. Por que não comprar a cenoura, o arroz, a batata, cozinhar lá na água e você mesmo fazer? Até porque vai render mais, financeiramente vai ser bem melhor para você. E assim, eu sei que não tem tá corrido, tá isso, tá aquilo. Eu entendo, eu faço parte desse mundo também, dessa correria. Mas a gente tem que ter um pouco mais de consciência de que o nosso corpo, ele vai falar com a gente, ele vai refletir algo que a gente está eliminando ele. A fibromialgia, por exemplo, ela é uma síndrome que acontece com hormônios, com reações químicas, que a pessoa vai se autoenvenenando por vários fatores emocionais, alimentação, sedentarismo e estresse, e vai bagunçando o sistema nervoso central sem com que ela perceba e acaba desenvolvendo essa síndrome física, essa síndrome de dor física, esses problemas patológicos. Tem sim alguns casos, né, alguns fatores fisiológicos genéticos, tem, mas é passado de geração para geração coisas que não deveriam fazer. Observa nas minhas lives anteriores, nos meus vídeos anteriores, quanto que eu falo com as pessoas que eu consegui trazer aqui, as pessoas que têm fibromialgia, que desenvolveram, que descobriram depois de tanto tempo passando por processos emocionais escravizados, digamos assim, pessoas que passaram por relações conjugais complicadas, pessoas que passaram por estresses de trabalho muito complicados, pessoas que, digamos, esqueceram delas em função de outras coisas. E isso daí abriu brechas para que algumas reações químicas celulares trouxessem essa síndrome e bagunçasse o corpo todo ali. Problemas emocionais, sistema nervoso central. Vai vindo um monte de sobrecarga, Essa sobrecarga mexe com os hormônios. Essas sobrecargas vão envenenando o cérebro, vão envenenando o corpo por dentro. E aí, chega uma hora que o corpo fala, opa, peraí, para tudo que eu quero descer, gente. Peraí, não é assim não. Aí começa uma dorzinha, um inchaçozinho, e é complicado, porque muitas vezes pessoas que têm estresse emocional acabam descontando aonde? Na comida. Comendo tudo e mais um pouco. Principalmente açúcar, principalmente glúten, principalmente lactose e derivados. Pessoas que têm descarte emocional geralmente não quer fazer atividade física, porque tá tão bravo, tão preocupado, tão estressado, que acaba esquecendo do seu corpo, dorme mal, come mal, não faz atividade física e acaba virando o quê? Uma bomba relógio, ali precisa explodir. Bom ali, e aí? O que você anda fazendo por você, pelo seu corpo? A gente tem que parar um pouquinho mais para pensar sobre isso.
Um chavão que é muito importante, que todo mundo deveria fazer, é tentar parar um pouquinho, nem que for por 10 minutinhos, por 5 minutos, por 1 minuto, em um lugar tranquilo, colocar meio que uma venda nos ouvidos, nos olhos, na boca e começar a conversar com o seu pensamento e com você. Mandar esse cuidado, esse emocional pro seu corpo, para olhar para a pessoinha ali do espelho, cara a cara, e falar: nossa, a gente tá junto, a gente é ali parceiraço, a gente tá aqui, ó, eu e você e a pessoinha do espelho ali. Se você veio nessa vida com esse corpício, nessa família, é porque Papai do Céu, o universo, ou o que você acredita, sabe que você precisa de um aprendizado ali, que você tá ali porque você tem um propósito. E se você tá ali vivendo alguma situação que não está confortável, que não está indo muito bem, que você adoece, que você fica fragilizado, que você passa muitas vezes pelo processo de cura dessa doença, por exemplo, você ficou doente, você teve algum processo que você ficou um tempo afastado, mas você foi curado ou curada. E mesmo assim você não consegue olhar para você e se perceber, pode ser que você venha a ter outras doenças. E a fibromialgia, ela ainda é um descarte, uma mutação que ela vai vindo. A fibromialgia não é uma coisa que, por exemplo, do dia para a noite você aparece com ela. Mais ou menos que nem o câncer, por exemplo. Células cancerígenas a gente tem no corpo todo, todos os dias. O nosso corpo briga com elas e manda elas embora em algum processo químico, fisiológico, que ela não reconhece e joga fora, como se fosse uma célula de gripe, um resfriado, alguma coisa que o corpo mesmo descarta. Mas se você tá com alguma pontezinha aberta ali, você tá com alguma brecha, alguma falta de algum tipo de vitamina, alguma falta de alguma proteína, alguma reação fisiológica não tá funcionando bem, pode ser que essa célula chame outras células e grudem junto. E vai aumentando. E isso daí, a gente não tem como dosar, porque são processos químicos de corpo para corpo. Processos fisiológicos. Para tentar não ter a fibromialgia, para tentar não ter um tipo de para tentar não ter outros tipos de doença. Se alimentar de forma correta, tentar cuidar do seu físico, emocional, começa pela e vai pro corpo todo. Atividade física para trabalhar o físico e também o emocional. E tentar ser o mais feliz possível. Porque a felicidade desenvolve a serotonina, que é a sensação de bem-estar, que você não vai precisar ficar comendo um pacote de bolacha a cada 5 minutos, uma panela de brigadeiro, uma lasanha inteira, uma pizza inteira. Então, assim, vamos devagar com a dor aí. Por que eu tô linkando o câncer, a fibromialgia, também para falar um pouquinho da importância do câncer de mama, né? Já que estamos terminando aí o outubro, que é o mês do outubro rosa, dessa campanha que começaram a fazer bastante, né? Muito bom, por sinal, para que as pessoas possam voltar e se cuidar. Agora vem o Novembro Azul, próximo mês é o Novembro Azul, devido ao alerta do câncer de próstata. Então, homem e mulher juntinho ali, né? Pra gente ter uma causa justa. Vamos parar um pouquinho e pensar por que antigamente a gente não ouvia falar de alguns tipos de doença como a gente vem ouvindo falar agora. No meio com fé em Deus, com fé no universo, com fé em tudo, no final de uma pandemia aí que parou esse ano de 2020 praticamente todo, 2019 mal acabou, o mundo parou por causa de uma doença. Então, assim,
vamos parar um pouquinho também e cuidar da gente. Vamos parar um pouquinho e prestar atenção mais na gente. Falo muito, né, gente? Mas é que assim, eu praticamente sou apaixonada, sou particularmente apaixonada pelo corpo humano, pelas pessoas, pelas formas com que as pessoas conseguem, sim, trabalhar essa máquina que o Papai do Céu deu, porém ela precisa querer trabalhar. Não é simplesmente, eu não vou comer isso, não vou comer aquilo outro, não vou fazer atividade física, não vai ajudar. Ou vou só fazer atividade física e vou comer tudo que eu quiser, também não vai ajudar. Tem que parar um pouquinho e dosar. Suplementação, de preferência uma suplementação de boa qualidade. Particularmente sou apaixonada pela Nutrilite, por isso que me vinculei também à empresa, porque é uma empresa sensacional, que traz o melhor da natureza com o melhor da ciência aí pra gente. Porém, tomar cuidado com os sintéticos. Alimentos de preferência orgânicos. Para quem não sabe o que é um alimento orgânico, é um alimento que não tem nenhum tipo de uso de agrotóxico na sua conservação, no seu processo ali de colheita, no seu processo de cultivação. Claro que hoje a gente compra mais no mercado do que na feira. A gente não vai num sítio, por exemplo, numa chácara comprar alguma coisa, é muito difícil. Geralmente o pessoal usa assim pesticida, inseticida e outras coisas químicas para colher mais rápido, para ter o alimento ali mais fácil, conservar até mais. Mas saiba burlar essas coisas. A Amway, por exemplo, tem um detergente que consegue neutralizar as porcarias dos agrotóxicos que tem nos vegetais. Ela consegue neutralizar ali porque tira essas substâncias, quebra essas substâncias. Se você consome algum alimento que é lavado com detergente, é sensacional, porque você sente o sabor da fruta, o sabor do legume. É bem... Antigamente falava que o alface, por exemplo, quando a gente comprava, se consumiu o alface, parecia que tinha aquele gosto de inseticida. Depois que eu comecei a lavar com detergente, comecei a sentir o gosto de alface. Falei, nossa, parece gosto de roça. Comida tem gosto de roça. E eu nunca fui pessoa de roça, mas assim, sabe aquele cheiro, o cheiro. Então assim, a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, até porque observa seus filhos. Boa parte do que o seu filho faz, do que a sua filha faz, é reflexo de você. Você que é pai e mãe, já parou e pensou a importância que você tem na formação do seu filho? O pai e a mãe são os primeiros heróis dos filhos. Juntou o pai, juntou a mãe e deu o filho. Independente se tá junto ou tá separado, esse filho ali, ele vai observar as pessoas, vai observar principalmente o pai e a mãe, para ver o que a pessoa come, o que a pessoa faz, como se comporta, e ela vai copiar algumas coisas que acabam em atrito ali. Então, se você é uma pessoa triste, uma pessoa depressiva, uma pessoa irritada, uma pessoa que come um monte de porcaria e convive com uma criança, será que essa criança também não vai ter algum tipo de problemas parecido com o seu? Karen, mas eu passei por alguns processos no meu casamento, por exemplo, que o meu filho ou minha filha me viam brigando com o meu cônjuge. E aí o meu filho ou minha filha começaram a desenvolver algumas coisas que eu não entendia por quê. Então, se a criança presencia briga, se a criança presencia estresse, será que essa criança também não vai ser estressada? Então vamos parar e vamos olhar. Se você, eu quero que se lasque, o corpo é meu e parará e pururu, tudo bem. Mas se você tem algum serzinho, eu não tenho filhos, só de pelos. Eu tenho uma criança, minha sobrinha, que muitas vezes eu olho e falo, caraca, eu fiz alguma coisa que não deveria ter feito na frente dela.
Ou então eu observo ela copiando algumas atitudes de outras pessoas que ela convive, que eu falo, nossa, a Lívia, minha sobrinha que eu amo de paixão, assim como meus outros sobrinhos, o Brandon, o Kelvin, que eu vi nascer, crescer, o Brandon já é pai de uma princesa, Laurinha. E assim, crianças que eu tenho convívio, se você começa a observar essa criança, você começa a ver algumas coisas que viram um ciclo, que a criança vai copiando. E às vezes sem a criança saber. Porque a criança, eu aprendi na faculdade, quando eu me formei em educadora física, né, profissional de educação física para dar aula em escola, a gente tem que entender um pouquinho do comportamento da criança. E você começa a observar que a criança é meio que uma folhinha em branco que a gente vai começando a escrever ali. Como se fosse um caderninho em branco que a gente vai escrevendo um pouquinho da história dela, até ela começar a caminhar com as próprias pernas. E muitas vezes essa criança fica tão retraída e reprimida ali, coisas boas e coisas ruins, tá, gente? Não é só coisa ruim, não. Que a criança acaba não se desenvolvendo. Hoje tem estudos que comprovam que muitas pessoas com 18 anos não saem da casa dos pais, que seria o natural. Moram com os pais. Eu sou uma delas, eu tenho 36 anos e ainda moro com os meus pais. Mas por vários motivos, né? E assim, tem alguns psicólogos que denominam como a geração canguru. Geração dos 20 aos 40 anos que não sai da casa dos pais. Às vezes moram dentro da casa dos pais, formam famílias, acontece? Eu tenho família que aconteceu isso. Forma a família e continua na casa dos pais. Não que isso seja ruim, mas será que isso é 100% bom? Tem aquele ditadinho que fala quem casa quer casa. Por que será? Tudo tem um porquê. Então, assim, são muitos fatores: alimentação, diário, rotina, atividade física, que a gente tem que parar para a gente, para os nossos descendentes, para os nossos filhos. O que você quer da sua vida que o seu filho seja daqui a algum tempo? Se você está sendo um pai ou uma mãe legal, bom, que a gente tenta sempre fazer o melhor, a chance do seu filho vai ser muito alta. E se você está sendo um pai e uma mãe ruim? Que chance do seu filho ser uma pessoa ruim e ele não está sendo? Pode ser também que seu filho seja totalmente o oposto, que não queira. Mas fica aí. Vamos pensar aquele pontinho de interrogação. Então, vamos voltar lá. Hoje, o meu foco saiu um pouquinho da parte da alimentação para a parte comportamental, mas tem tudo a ver. Por quê? Se você se entope de açúcar, de glúten, de lactose, já começa, sem querer e sem perceber, envenenar o seu filho dentro da sua barriga, né? As mulheres aí. Os homens não envenenam dentro da barriga porque tá dentro da barriga da mãe, então vocês veem um pouquinho da culpa. Porém, quando começa a dar alimento para a criança, vai começar a dar pão, vai começar a dar massa, vai começar a dar açúcar. Hoje já tem estudos que comprovam que crianças que não consomem açúcar até os 2 anos de idade evitam um monte de problemas de saúde aí. Então, o ideal é você não dar nenhum tipo de açúcar refinado através de doces e carboidratos para a criança, do açúcar refinado, igual, por exemplo, bolo, pão, até os 2 anos de idade, porque a criança não vai sentir vontade, ela não sabe. Não tem aquele mito da vovó antigamente que, ai, coitadinho, vai ficar aguado, vai ficar com vontade de comer bolo, um pão, porque ele ainda não teve contato. Agora, se teve contato, aí já começa a complicar, porque aí ele já entendeu que aquele sabor é gostoso, porque o açúcar é doce, é bom, vicia, e aí, coitadinho ou coitadinha, já vai começar a ser viciado. Refrigerante, então, tem pessoas, nada contra, gente, na mamadeirinha ali, com 6 meses, com 7 meses, já começa a enfiar refrigerante na criança. É porque eu não tenho tempo de fazer suco, é porque eu não... Complicado, né?
Então começa já por aí a intoxicar a criança com muito glúten, muito açúcar, muita lactose, porque assim, qual o leite que a criança precisa até os 2 anos de idade? O leite materno. Ah, mas a criança tem alguma rejeição. Aí você já vai ter que procurar um médico, um pediatra, para ele auxiliar você, um nutricionista, qual tipo de leite para sua filha. Mas geralmente as crianças nascem e consomem o leite logo a primeira vez de quem? Da mãe. E o alimento número 1 em nutrição é o leite materno. O segundo alimento mais nutritivo é o ovo. Nossa, como assim o ovo? O ovo é um super alimento. O ovo ele tem proteína, carboidrato, tudo numa quantidade equilibrada. Pensa, se do ovo nasce uma vida, o que o ovo não cede pra gente? Ah, mas tem pessoas que não gostam, tem pessoas que não podem consumir. Ok, sim. Para toda regra existe. Tem pessoas que têm intolerância, tem pessoas que não podem consumir, tem algum tipo de alergia, sim. Mas quem não tem, por que não fazer o consumo? Então vamos parar um pouquinho e pensar aí. Principalmente quem tem fibromialgia, que é esse público que eu tô tentando abraçar, porque é um público que ainda tá meio excluído de algumas coisas aí por falta de informação e de compreensão. Eu tô tentando trazer esse grupo para quê? Para contribuir com informação, para contribuir com dicas, para ajudar essas pessoas a terem mais qualidade de vida. Mas não é só para fibromialgico ou para fibromialgica. É para você, é para sua vida. Vamos parar um pouquinho de assistir tragédia na TV e vamos começar a assistir documentário de como comer melhor, como dormir melhor, como meditar. Vamos com tudo nessa batalha? Na minha bio, eu tenho um grupo no Telegram, um canal do Telegram, que é parecido com o WhatsApp. Quem quiser me adicionar lá, estou direcionando alguns assuntos mais relacionados à fibromialgia, mas que também pode ajudar você a fazer alguns exercícios na sua casa, já que muita gente não gosta ou não está podendo sair ainda porque ainda estamos nesse boom da pandemia aí, tá acabando, mas muita gente ainda está optando por não sair. Tá em casa, vovô, vovó, tio, tia, ou até você mesmo, por que não? Bora movimentar esse corpício aí, fazer uma atividade física simples para vir a ser um exercício físico de rotina. Bora se mexer, mesmo que dentro de casa. Tem exercício que dá para você começar a fazer deitado na sua cama, gente. Por que eu fiz isso? Por que eu coloquei esse exercício que a gente começa fazendo deitado? Porque o meu foco é ajudar as pessoas que não podem, que sentem dor, que é os fibromialgicos. Mas tem gente que é preguiçoso, que não tem nada, não tem fibromialgia, não tem nenhum tipo de patologia, mas que tem preguiça de fazer. Ah, mas eu não gosto. Não, desculpa, mas você é preguiçoso. Você ainda não achou uma atividade física que te dá prazer. Por isso essa relação do eu não gosto. Você já experimentou? Experimenta 5, 10 tipos de exercício físico. Depois que você experimentar 5 ou 10 exercícios e falar, eu não gosto realmente de fazer nenhum tipo de exercício, não gosto de dançar, não gosto de lutar, não gosto de fazer musculação, não gosto de correr, não gosto de caminhar, não gosto de pedalar, não gosto de nadar, não gosto de fazer mobilidade articular, não gosto de fazer alongamento, não gosto de fazer plancha, não gosto de fazer nada. Aí, meu bem, começa a se acostumar que você daqui a pouco vai virar verde, vai virar planta. Nem planta, porque a bichinha ainda lá consegue nascer, crescer, fazer o seu movimento, virar de acordo com o que ela precisa ali do sol. E depois ela cede a sua vida pra gente, ou se alimentar, ou então só pra admirar a sua beleza. Isso é a natureza. Você não nasceu como um vegetal. Ressalvo de algumas pessoas que estão em estado vegetativo por alguma complicação, doença, mas as outras pessoas que não têm nenhum tipo de problema, uma patologia que não pode se mudar, são paraplégicos ou tetraplégicos, muitas vezes movimentam os
olhos, né? Então, vamos tentar ser mais tolerante. Vamos que vamos? Meus amores, minhas pessoas lindas, quem não conseguiu assistir, tenta assistir mais tarde. Quem participou comigo, pessoas que eu não sei o nome, Pastorinha, Furbacil, gratidão por essa horinha aí que tiraram para me ouvir um pouquinho. Agradeço demais a participação de todos. Se tiverem alguma pergunta, pode fazer. Pergunta aí que eu respondo vocês. Espero que tenha conseguido esclarecer alguma coisa aí sobre os 3 alimentos mais complicados para quem tem fibromialgia e para quem também não tem. Açúcar branco, o glúten, a lactose e a caseína, que são do leite. Vamos tentar diminuir o consumo dos enlatados, dos empacotados e desses alimentos em particular, para tentar ter mais qualidade de vida. Se precisar de dicas de suplementação, se quiser saber como adquirir, na minha bio também tem o meu WhatsApp. Pode perguntar aqui no Instagram, pode perguntar no Facebook, pode perguntar no YouTube. Vou responder para você com o maior carinho. Ah, Kari, mas você quer vender? Ah, você está fazendo... Não, não é para isso. Eu quero contribuir com o meu conhecimento. Eu vou falar com o que eu aprendi, com o que eu venho aprendendo para você e você tira suas conclusões. Eu, particularmente, prefiro extrair da natureza o que é natural, é melhor do que é o produzido. A gente não nasceu a gente nasceu de um ser humano. Então, por que não aproveitar o que é natural pra gente? Tá certo, meus amores? Beijo. Que vocês tenham um excelente dia, uma excelente sexta-feira, um excelente final de semana, uma excelente semana. Faça por hoje, só por hoje. Viva o seu hoje. Pense no hoje. Pro amanhã ser melhor. Vamos junto? Precisar de alguma informação? Dica de terapeuta médico, dica de psicólogo, personal, eis-me aqui. Se eu não puder atender você presencial, a gente pode conversar online, ou eu posso indicar alguém aí da sua cidade, não sei de onde que você tá, mas a gente pode entrar junto aí para conversar um pouco mais. Quem tem fibromialgia, quem não tem fibromialgia, quem tiver interesse em saber dos meus produtos, também estou à disposição. E gratidão. Hoje vai ser melhor. Grande beijo. Tchau, tchau. Gratidão.